Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E terminou agora há pouco o jogo do Corinthians e Atlético Goianiense. Primeiro jogo lá na casa do Atlético Goianiense, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. E assim, bem, eu vou ser direto aqui e colocar a minha opinião. Fica aí nos comentários, fiquem à vontade aí pra gente discutir e debater. Mas eu não gostei nada do que o Corinthians fez hoje. Eu acho que o Corinthians entrou totalmente perdido no jogo, né? Falando de um ponto de uma maneira mais genérica, né? Mas vamos agora separar os fatos. Bem, o jogo começou da maneira como a gente imaginava. A gente já imaginou que o Jorginho provavelmente ele adiantaria as linhas do Atlético e colocaria uma pressão nos minutos iniciais na saída de bola do Corinthians. E realmente isso aconteceu. O Atlético Goianiense teve o primeiro escanteio, o Atlético Goianiense teve as primeiras jogadas, o primeiro lance com maior perigo ali com o Jorginho, e estava com muita intensidade e muita pressão. O time do Corinthians ele não conseguia trabalhar essas jogadas. Muitas vezes o Corinthians tentava uma retomada de maneira mais ofensiva para tentar encaixar um contra-ataque, mas a intensidade e a marcação em cima do Atlético Goianiense não permitia com que o Corinthians conduzisse e construísse sua jogada do setor defensivo dele para meio e para setor ofensivo. O Corinthians jogava basicamente ali com duas linhas de quatro. Você tinha o Roger Guedes posicionado mais próximo do Yuri Alberto para aumentar um pouco a mobilidade do ataque do Corinthians, mas mesmo assim isso não funcionava. A marcação do Corinthians falhava muito, principalmente aqui do lado esquerdo corintiano e lado direito de ataque do Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense conseguiu fazer essa leitura, conseguiu entender que a jogada que pudesse surgir o gol, que teria mais oportunidade de um ataque, seria pelo seu lado direito, que é o lado esquerdo do Corinthians. O lado esquerdo do Corinthians no primeiro tempo, ele basicamente não funcionou muito bem. O Atlético Goianiense conseguiu impor lançamentos longos, conseguiu receber a bola, conseguiu impor alguns cruzamentos e conseguiu chegar muitas vezes por ali com um lance de perigo. Cássio fez duas defesas no primeiro tempo que foram assim, substanciais para o resultado da partida. Foram duas defesas que, se ele não faz aquelas defesas lá, eu não sei como poderia ter terminado esse jogo. E aí, o Corinthians tentava criar, tentava dar um lance de perigo aqui, né? Às vezes o Yuri Alberto conseguia, às vezes, uma jogada individual ali, mas sem muito sucesso. O Corinthians não imputava muito perigo da mesma maneira que o Atlético Goianiense, certo? Muito impactado pela pressão que o Goianiense, né, que o Atlético concentrava durante a partida. A gente imaginou que ali por 15, 20 minutos essa pressão iria diminuir. E de fato diminuiu. O Corinthians parece que começou a esfriar o jogo, começou a acalmar, começou a trabalhar melhor no seu meio central, começou a organizar melhor a sua marcação, mas os erros de passe, eles eram constantes. E esses erros de passe geravam retomadas de bola para o Atlético Goianiense com velocidade e com perigo. E foi em uma delas, pelo lado direito, que o Atlético Goianiense encontrou o Jorginho livre num erro de marcação do Corinthians. O Cássio até alertou, né? Se você ver o replay ali, o Cássio avisa que o cara tá livre, e aí o Jorginho chega e de primeira conclui a jogada. A bola, o Cássio até conseguiu fazer a leitura da bola, né? Da bola vindo, só que ela resvala ali no Raul e acaba saindo o primeiro gol do Atlético Goianiense. O Corinthians tenta uma resposta, o Atlético Goianiense dá uma esfriada, mas mesmo assim mantém as suas marcações laterais quase boas. Por que quase boas? Porque se você observar do lado direito, onde a gente tem uma presença maior do William e uma presença maior do Yuri Alberto, que às vezes saía de dentro da área para tentar recompor o sistema ofensivo do Corinthians e tentar fazer alguma coisa, o Atlético ele tendia a sua marcação muito pela esquerda, e o Corinthians insistia em jogadas pela esquerda, trabalhava muito pela esquerda. Só que se você observar a marcação do Atlético, ela tendia, não sei se é assim que se fala, mas enfim, ela acabava pendendo para o lado esquerdo e deixava o lado direito um pouco mais livre. Eu acho que faltou o Corinthians trabalhar umas viradas de bola para o campo, para o outro lado do campo, e colocar um pouco ali da criatividade do William e do Yuri Alberto para tentar atacar mais o Atlético. E aí o jogo ficou naquele, né? Atlético se marcando bem, por um lado, o Corinthians não entendendo que o setor do lado direito, né, com o William e o Yuri Alberto, poderia ser um setor
para trabalhar mais a bola e termina o primeiro tempo 1-0 para o Atlético Goianiense. O segundo tempo começa e o Corinthians coloca uma intensidade maior. A gente já tem um primeiro lance de muito perigo do Yuri Alberto. Eu gosto da maneira que o Yuri Alberto se movimenta, eu acho que o problema é que ele ficou muito isolado hoje, digamos assim. Eu acho que o esquema tático do Corinthians ele não estava se conectando, ele não estava casando muito bem com o posicionamento no jogo do Yuri Alberto, só que ele tenta uma jogada ali logo aos 50 segundos, 58 segundos do segundo tempo, e aí você imagina, pô, agora o Atlético vai dar uma recuadinha, né, vai colocar suas linhas um pouco mais para trás, o que é normal, tá ganhando de 1-0, e o Corinthians vai adiantar as suas linhas e trabalhar o setor ofensivo, ajustar o seu meio-campo e começar a conseguir criar. De fato, o Corinthians melhora, né, na posse de bola. Só que, uma hora ou outra, o Atlético Goianiense dava umas cutucadas no Corinthians, sabe? Dava umas cutucadas, chegava com perigo. O Atlético Goianiense se aproveitava muito dos erros de construção de jogada dos meios do Corinthians e das pontas para poder fazer a retomada de bola e, de repente, encaixar um contra-ataque mais ofensivo e um lance de perigo. E isso aconteceu ao longo do jogo. E aí o time começa a mudar um pouco. Sai o Roger Guedes, entra Adson. Na intenção de tentar trazer mais mobilidade, Roger Guedes ele tem sido ali um jogador muito estático na frente, ficou isolado o começo do primeiro tempo, né? Não apareceu muito. Tá certo que o Corinthians também não criou condições para que isso acontecesse, mas traz o Adson para tentar melhorar um pouco a mobilidade ofensiva. E consegue melhorar. E a gente até fala assim, pô, agora o Corinthians vai dar uma retomada, agora o time se ajustou, e agora, né, com as substituições vindo, o time vai ganhar um pouco de gás, um pouco de oxigênio e vai melhorar. Mas mesmo assim, o Atlético, ele dava aquelas espetadas, o Corinthians errando passe, o Corinthians não conseguindo fazer jogadas de retomadas com o William na velocidade, né? Muitas o William ele tentou por vários e vários lances ganhar velocidade, mas ele não conseguia, né? O lateral do Atlético Goianiense protegia muito bem, marcava muito bem, e aí numa jogada do Léo Pereira, numa bobeada, numa dessas retomadas que o Atlético deu, o Léo Pereira dá um chute ali de média distância, um chute que faz uma curva e um belo gol. Não tinha jeito, não tinha condições para o Cássio defender aquela bola. A questão é que o Corinthians falhou na marcação. Falhou na marcação porque o Atlético Goianiense, vendo que não conseguia, que não estava no segundo tempo conseguindo se infiltrar de maneira efetiva na área corintiana, eles começam a tentar jogadas de médias distâncias. E é aí que mora o perigo. O Léo Pereira ele estava totalmente livre para finalizar. O cara teve tempo de dominar a bola, o cara teve tempo de olhar e ainda de escolher da maneira como ele chutar para a bola fazer a curva certa. Então olha o tempo que o cara teve sozinho, sem nenhuma marcação efetiva em cima dele. Fausto Vera não entrou jogando bem, primeiro jogo do cara, fez um treino só, então ainda quase, né, errou um passe ali, quase cedeu um lance de perigo ali, quase, né, um lance que sai gol ali do Atlético Goianiense, e o Corinthians definitivamente não se comportou bem na partida inteira. O jogo terminou e no final o Corinthians parecia que até queria que o jogo terminasse. Começou a tocar a bola no seu setor mesmo ali, no seu próprio campo, sem querer arriscar, com medo de repente, uma retomada do Atlético Goianiense e levar mais um gol. Agora leva ali a decisão para o Itaquera, né? Para o Itaquera, para a Neoquímica Arena. Ali, cara, não vai ter outro jeito. Vai ter que chegar na intensidade. O Atlético vai colocar até o Dragão, que é o mascote deles, no gol. Vai se fechar. E o Corinthians vai ter que jogar intensidade, vai ter que jogar mobilidade, vai ter que colocar jogadores para quebrar a linha de marcação do Atlético e ir para cima com tudo. Não existe essa de gol fora de casa, de gol dentro de casa. Então vai ter que ir com tudo, porque o Atlético agora, goianiense, vai se segurar. Coloca aí nas opiniões, né, uma análise, panorama geral, uma análise rápida do jogo. Coloca aí nas opiniões o que você achou do jogo, o que poderia ter melhorado, o que não foi legal, o que foi legal. Se teve alguma coisa legal, né, no jogo do Corinthians, eu realmente não gostei da maneira como o Corinthians se comportou, tecnicamente, taticamente, em contra-ataque, em velocidade, enfim. Eu acho que hoje foi uma partida do Corinthians para, entre aspas, se esquecer. Lembrar para você aprender com os erros e poder converter esse resultado lá no Itaquera. Mas, do ponto de vista técnico, tático e de jogo, é melhor esquecer. Beleza, pessoal? Valeu!